A você que acompanha a TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com o Câmara Debate, hoje falando especificamente sobre redes sociais, de que maneira as redes sociais têm interferido na vida das pessoas, nessa semana especialmente dedicada ao mundo virtual. E para falar sobre o assunto, convidamos aqui, participando com a gente, Michele Siqueiroli, que é psicóloga clínica. Muito obrigado pela presença, Michele. Eu que agradeço, Fernando, espero poder contribuir de forma positiva com todos vocês e com os nossos telespectadores. Com certeza. Bom, e aqui ninguém é melhor indicado para falar sobre o assunto, que é ícone em Uberlândia e região, e também a internet vai longe, né? Que é o Bruno Figueiredo, que é publicitário e também blogueiro, tem o blog, o site, na verdade, Joga no Google, né? Que já está bem conceituado e com assuntos pertinentes relativos às redes sociais, enfim, entre outros temas. Muito obrigado pela presença aqui, Bruno. Eu que agradeço. Bom, e aqui também a vereadora Gláucia da Saúde, que também é psicóloga. Muito obrigado pela presença, Gláucia. Obrigada, Fernando. Eu estou muito feliz pelo convite, porque a Câmara está cumprindo a sua missão, né, que é conversar com a população. Então, é muito importante esse programa. Parabéns e obrigada. Bom, obrigado. O nosso objetivo aqui principalmente é levar informação, levar conhecimento, levar conscientização e com um tema tão relevante no momento que o mundo virtual por si só já é um tema relevante. Redes sociais nem se fala. Então, para começar, eu queria que o Bruno, né, que o trabalho especificamente voltado para esse tema, leva uma vida social virtual, né, digamos assim, praticamente o tempo todo. Redes sociais, né? Vamos definir aqui o que são redes sociais. Quando se fala redes sociais, muita gente pensa que é só Facebook, que é a rede social só de relacionamento. Mas não é, né? É muito mais amplo esse conceito, né? Muito mais. Desde a formação do primeiro casal, Adão e Eva formou a primeira rede social, né? Só que as pessoas acreditam que esse conceito ele surgiu depois da internet. Na verdade, os espaços que foram criados na internet para debate criaram-se redes sociais em torno de assuntos, de preferências, e hoje virou um modismo, né? Então as pessoas frequentam essas redes para compartilhar a sua vida, as suas experiências, as suas aspirações, para compartilhar também uma visão sobre o mundo, sobre as coisas. Então, hoje, esse termo é muito mais famoso, muito mais pop, mas ele já existe desde o início da civilização. As redes sociais, então, elas só se intensificaram com o advento da internet. Exatamente. Depois que elas fizeram parte dos nossos celulares, né, com os smartphones, isso ficou ainda mais forte, porque o celular é o único item que acompanha a pessoa, inclusive, quando ela vai dormir ou quando ela vai ao banheiro. Né? Então, quando a pessoa leva esse celular para o banheiro, ela continua conectada nas redes sociais. Né? Atire a primeira pedra quem nunca levou um celular para dentro do banheiro, na verdade. ou no meio de uma conversa. Exatamente. Tá acessando a rede. Como é o aparelho que acompanha as pessoas quase 24 horas do seu dia, então as redes sociais acabam sendo fomentadas a partir de dispositivos móveis. Bom, chegou num ponto que a gente pode partir para essa discussão, que é a seguinte: quem nunca levou um aparelho, né, para o banheiro ou antes de dormir, fica lá acessando as redes sociais, a internet como um todo. Então isso mudou o estilo de vida das pessoas, principalmente com a rede social depois da internet. Você acha que é benéfico essa mudança? Existem os dois pontos, né? Bruno e também a Michele, a Gláucia, qual o ponto de vista de vocês em relação a isso? Você acha que é benéfico? Tem um limite para ser benéfico? Até que ponto enfim? Primeiro a gente tem que considerar que os smartphones, eles têm 4 anos mais ou menos, 4, 5 anos no Brasil. Então, tudo que é novo gera-se uma expectativa e uma ansiedade em torno disso. Então, nós estamos vivendo a infância digital, né? A infância em que as pessoas elas estão descobrindo que existe um mundo na palma da mão.
Então essa infância faz com que às vezes as pessoas não tenham o equilíbrio, elas não sabem o que é certo e o que é errado, até que ponto eu posso, até que ponto eu não posso. Eu acredito que agora, né, 2014, 2015, as pessoas começam a enjoar um pouco disso, né, a ter um pouco mais de equilíbrio, de ser cobrado também pela sociedade pelo uso excessivo, porque no início o uso excessivo era cool, né? Era uma coisa legal, você era uma pessoa descolada se você ficasse conectado o tempo todo. Hoje em dia as pessoas entendem que é necessário ter um equilíbrio. Então a gente está saindo desse momento, né, de muita emoção, desse calor, do apego pelos aparelhos e indo por um equilíbrio. Lógico, a gente vai levar alguns anos para chegar nesse equilíbrio de fato, mas eu acho que as pessoas estão começando a perceber que é necessário desconectar um pouco e viver esse mundo aqui fora. Viver a vida real, né? A relação Exatamente. Real. E Michele? Como o próprio Bruno falou, e você também citou, Fernando, todas as modernidades, tecnologias, enfim, tudo na vida, né, é necessário o equilíbrio e tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? A respeito da quantidade de uso, né? Quando ela é excessiva, ela pode gerar o vício, né? Não só o vício, mas ele, ao invés de aproximar, que é a ideia inicial das redes sociais, é você aproximar pessoas distantes geograficamente, né, fisicamente, vamos dizer assim, mas ela pode gerar esse distanciamento. O que eu vejo muito e me preocupa, né, às vezes em ambientes comunitários, as pessoas todas juntas, reunidas e cada uma no seu celular, no seu tablet, né, ou às vezes em notebooks, conversando entre si. E isso impossibilita aquele contato, aquele toque, né? Até gera nas pessoas um certo receio do toque, né? Que é algo muito humano, que gera afetividade, né? Partindo para um lado um pouco mais de transtornos psicológicos, também me preocupa a questão da ansiedade que gera, porque a resposta obtida e enviada é sempre muito rápida, essa possibilidade. Então, essa hiperconectividade, através tanto das redes sociais quanto dos e-mails, acaba gerando também uma cobrança de que as respostas sejam emitidas de imediato e também existe a checagem, né? Eu vi que ele visualizou, então ele tem que responder mais rápido. E tudo isso aumenta tanto a ansiedade quanto os possíveis transtornos gerados disso. E a gente pode entrar até, por exemplo, num agravamento da ansiedade, o estresse, o toque, né, através de um comportamento excessivo de checagem, para eu verificar o tempo todo se eu recebi o e-mail, se eu recebi a resposta, ou se eu recebi aquele WhatsApp que, né, eu havia enviado. Então, essa necessidade de equilíbrio, ela vem não só em função da cobrança social, mas também da sanidade mental, né, porque se ela não tiver realmente essa redução ou esse realmente equilíbrio, ela pode gerar transtornos muito mais graves, né? E o ser humano vai se desumanizando, vai perdendo essa afetividade. Na verdade, eu falo assim, que as pessoas elas já perderam esse toque humano. As pessoas hoje em dia elas são realmente digitais. Porque elas aprenderam que tudo na vida é na velocidade de um clique. Então, você envia uma mensagem e recebe muito rapidamente. Então, um sinal de que as pessoas se tornaram digitais é, por exemplo, quando você está navegando na internet no seu computador, a internet está lenta, você pega o mouse e bate na mesa, achando que pelo fato de bater o mouse vai resolver o seu problema. Ou, às vezes você está no celular, está tentando postar uma foto no Face, no Instagram, e por a velocidade estar um pouco lenta, você aperta com força o seu aparelho. Então, as pessoas aprenderam que tudo é muito rápido. Então, isso gera, sim, uma ansiedade nas pessoas, porque elas se tornaram digitais. Até mesmo a própria forma de se escrever mudou, que é tudo muito rápido. Você virou VC, também virou TBM. Foram simplificadas. Na hora de fazer uma redação no vestibular... Um jovem vai lá e escreve. Diferente, mas sim. Acaba que o vício também na linguagem muda, né? Com certeza. E, Michele, sim, você que é psicóloga clínica e atende pessoas, né, com seus diversos problemas e tudo, existe muito problema em relação a isso? As pessoas buscam lá porque a pessoa me excluiu do Facebook,
mas o que é pior é excluir da vida pessoal, assim, né? Mas parece que machuca mais quando é excluído do Face. Sim, alguma sim. coisa nesse sentido. Recebo assim. demandas tanto de pais enviando filhos que estão com problemas de vício a respeito de internet, de conectividade e redes sociais, quanto durante o desenrolar das sessões uma mágoa, uma chateação a respeito dessa exclusão mesmo do Facebook, como se fosse a vida real, né, como se fosse algo em que o vínculo fosse mais forte através do Facebook. E outra questão também, né, as mudanças de status de relacionamento, né, em redes sociais. Então, cria-se uma expectativa grande, muitas vezes começa-se uma quantidade de postagens de fotos ou questões que são diferentes do que acontece de fato na vida real, né, gerando aí essa ideia não só do voyeurismo, mas como do exibicionismo, né? E até que ponto a realidade ela está de acordo com aquilo que está sendo exibido. E aí as pessoas no consultório questionam muito isso. Eu vi o fulano no Facebook, vida boa, viajando para baixo para cima, eu tenho uma inveja disso. Todo mundo é feliz ali, todo mundo é feliz, tudo é muito lindo, né? Então vai gerando sentimentos de angústia, uma certa inveja, de uma realidade que na verdade não existe, né? De algo que é colocado na intenção de gerar mesmo esses sentimentos, mas que quando você vai observar a fundo, a vida da pessoa não é assim. Então, angústias geradas acima do irreal, né? Isso acontece muito também, as expectativas do relacionamento. Mas ele está namorando comigo e não mudou ainda o status de relacionamento, será que ele tem outra? As fantasias geradas acima disso. Então, são pontos que acontecem muito e a gente tem que o tempo todo estar trazendo a pessoa para a realidade. Mas como ele é com você, como a pessoa te trata, você tem certeza que isso acontece mesmo? Né? Então, sempre puxando a pessoa para a realidade. Eu vejo que, assim, por um lado, eu entendo que esses problemas eles possam ser potencializados, mas eu acredito que esses problemas eles já existiam antes dessas redes, do uso dessas ferramentas. O que se faz quando se digitaliza é que você apenas dá uma oportunidade para que a pessoa potencialize aquilo que ela já é ou ela já possuía. Então, por exemplo, uma pessoa que é ciumenta, ela vai continuar sendo ciumenta na rede social e aquilo ali pode ser um artifício, uma ferramenta para ela alimentar esse sentimento. Né? Então, o que essas redes, esses novos recursos possibilitam é ganhar um terreno novo, mas o dono sempre possuía. A angústia sempre fez parte, né? A ansiedade sempre fez parte do ser humano, é inerente ao ser humano. É mais um meio de manifestação, né? Daquele sentimento, daquela emoção. Bom, a gente está falando aqui do lado ruim, mas existe o lado bom também disso tudo. Desde que haja o equilíbrio, você saiba aproveitar a rede social, é uma forma de você se promover no trabalho, enfim, tem o lado positivo também, né? No caso, a gente vê, por exemplo, aqui, ó, o Poder Legislativo, aqui a Glaucia representando o Poder Legislativo, usa-se muito hoje a rede social para divulgar os trabalhos realizados pelo parlamentar, por exemplo, né? Até então, o dia a dia ali no plenário, às vezes facilita uma conversa. As redes sociais são muito importantes na vida da gente, né? E é uma nova maneira de você se relacionar agora, né? Você vai desenvolvendo essa nova forma. Como o Bruno falou, é tudo muito novo, né? Eu quero falar muito particularmente hoje, foi muito importante para mim, para a minha vida, né? Eu vejo um lado positivo muito grande. Por exemplo, nós fizemos um encontro da minha turma de 20 anos, né? Só foi possível porque nós nos encontramos, né, via internet, quer dizer, pessoas que estavam do outro lado do mundo, né? Eu organizei nosso encontro aqui, mas isso só foi possível, nós já estamos no 3º encontro agora, quer dizer, só é possível porque pela internet, né? Então isso nos aproximou, né, com pessoas do outro lado do mundo, quer dizer, do país inteiro, né? Então eu comecei nós montamos esse grupo por necessidade. Então eu entrei, por exemplo, no Facebook primeiramente por necessidade, né? Porque tinha esse grupo da minha turma e tinha o grupo também da minha cidade. Nós fizemos um encontro da minha cidade natal, né? Eu estou em Uberlândia há 30 anos, mas nós fomos para a minha cidade natal, a cidade inteira encontrou através da internet, né? E nós temos esse grupo até hoje. Então isso foi muito positivo, né, para nós. E também a questão do trabalho, né, que eu divulgo muito o meu trabalho, né? Eu raramente coloco uma coisa pessoal. Morro de vontade, mas como eu coloco o trabalho é uma questão pública, né?
o que eu faço de manhã, de tarde, de noite no trabalho, eu fui para essa vertente, então eu não coloco muito. Aí quando você coloca, também todo mundo adora, né? É uma comida que eu fiz, ou meus filhos, mas eu procuro não colocar pelo papel que eu tenho ocupado, sabe? Eu acho complicado, às vezes, você, né? Aí nesses grupos fechados, sim, né? Aí eu posso me relacionar de uma forma diferente, mas eu optei pelo trabalho nas redes sociais, né? E esse aspecto é muito interessante, né? Essa divisão, porque na verdade, assim, essa divisão ela pode acontecer com você, mas com a maioria das pessoas não acontece, né? Se mistura, e eu né? acho que é até positivo não acontecer, porque ninguém é profissional 100% do tempo e ninguém é pessoal 100% do tempo. Eu acho que você tem que dosar, né? Então, não dá para separar mais o Bruno profissional e o Bruno pessoal. Eu entendo a posição dela e até acho que é muito interessante. Mas para quem está nos assistindo, para quem está em casa, a pessoa tem que saber o que ela pode postar a respeito da sua vida profissional, que pode até ajudar numa ascensão, numa promoção, num posicionamento de mercado. E é legal também ela postar o pessoal com moderação, né? Porque o pessoal pode acabar influenciando o profissional. Mas como Imagine sou eu? você, imagine você, uma vereadora, né? Uma pessoa que luta pelos ideais da sociedade. Você está ali numa festa, vai tirar uma foto, às vezes tomando cerveja, que é uma coisa super comum. Mas se isso cair na rede, pode ter uma conotação muito negativa, né? Então eu acho que as pessoas têm que se preocupar assim com a sua imagem, independente se ela está postando uma foto de final de semana. Isso pode influenciar no lado pessoal, no lado profissional. Como sou eu que faço e eu que respondo, aí tem a conotação pessoal nesse sentido, afetiva, né? Mas sobre trabalho, né? Mas tem, lógico, tem. As pessoas percebem que sou eu, né? Nós vamos aprofundar essa questão no segundo bloco. Eu vou convidar aqui o intervalo rápido, não saia daí. Um rápido intervalo, nós voltamos já. Hoje o Câmara Debate falando sobre redes sociais, de que maneira que tem interferido na vida pessoal e também na vida profissional das pessoas, enfim, de maneira geral. E você que está aí do outro lado, não saia daí, nós voltamos já já, depois de um rápido intervalo. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Notícias, o perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Você que acompanha a programação da TV Câmara Uberlândia pode saber mais sobre o canal, de um jeito ainda mais próximo. Curta a nossa página no Facebook. TV Câmara Uberlândia, o legislativo conectado a você. Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade.
Estamos de volta pela TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate, esta semana especialmente dedicada ao mundo virtual. Nesta semana você já ouviu falar sobre crimes virtuais, sobre internet e saúde, entre outros temas, e hoje especificamente falando aqui sobre as redes sociais que têm ganhado cada vez mais as pessoas, né? As pessoas cada vez mais se envolvendo nesse mundo virtual e às vezes até se esquecendo da vida real. E aqui com a gente a Michele Siqueiroli, que é psicóloga, o Bruno Figueiredo, que é publicitário e blogueiro, e a Gláucia da Saúde, vereadora e também psicóloga. Bom, no finalzinho do primeiro bloco, nós entramos aqui na questão de dividir a vida profissional com a vida pessoal, e no Facebook, nas redes sociais, acaba que uma coisa mistura com a outra, e é necessário um equilíbrio também entre a vida virtual e a vida real. Existe receita para isso? Às vezes, assim, o nosso telespectador ali, ele está se identificando, fala assim, nossa, mas como que eu faço para equilibrar? Porque eu estou sentindo que eu estou pendendo muito para o lado virtual e estou esquecendo da vida real, da minha família aqui. Às vezes coloco uma postagem profissional que vai contra os princípios pessoais, enfim. Existe uma receita, tanto do lado psicológico, ou do lado prático da coisa, enfim. Assim, a palavra-chave desse negócio se chama bom senso. Uhum. As pessoas precisam ter bom senso do que elas postam a respeito da sua vida pessoal e da sua vida profissional. Lembrando que quando você está no seu Facebook, que não é Facebook da empresa, e você omite uma opinião, você está associado à empresa que você trabalha. Uhum. Então você não deve expor a sua opinião, embora, né, seja sua, na rede social, porque aquilo ali vai se ampliar de uma maneira que você pode acabar sendo demitido, né, por causa de uma postagem infeliz. Então a pessoa tem que ter o bom senso do que postar, inclusive os horários de postar. Tem gente que trabalha no horário comercial e se você olhar no Facebook, você se pergunta, essa pessoa realmente trabalha? Porque ela fica o tempo todo postando, ela posta de 10 em 10 minutos. Então tudo isso nos traz uma leitura a respeito daquela pessoa. Então ela não está trabalhando provavelmente, ela não está produzindo o que ela deveria. Então ela não está tendo esse bom senso do que postar, onde postar, como postar. Então a pessoa tem que ter esse equilíbrio, esse bom senso ao frequentar essas redes sociais. E saber que tudo que ela posta ali pode ser usado contra ela. Né? Então, por exemplo, se ela está postando o tempo todo no trabalho e às vezes o gerente dela vai convidar para uma reunião, vai chamar a atenção dela, ele pode usar esse argumento. Olha, você não está produzindo, vamos pegar o seu Facebook nos últimos 7 dias. Olha, você ficou postando de 15 em 15 minutos. Ah, mas eu postei frase bonitinha, foto de cachorro, comida, o que eu estou comendo. Não tem nada a ver, não está afetando a minha produtividade, mas está. Porque de 15 em 15 minutos ela faz uma interrupção no seu processo de trabalho para estar frequentando esses ambientes. Pode ser até considerado um vício isso, né? Sim, com certeza. Chega ao problema do vício, né? E também do ponto de vista do risco a que a pessoa está exposta, porque você não sabe a dimensão. A rede social, a internet não tem fronteiras, então você não sabe quem está do outro lado também verificando o que você está postando, ou de repente descobre o seu endereço, ou descobre coisas sobre a sua família, né? E pode, você na rua mesmo, correndo um risco grande. Né? Pelo ponto de vista do vício, é a questão de que, trazendo até aquilo que eu falei no primeiro bloco, né? Um possível risco de toque, um transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa o tempo todo recebe a informação do cérebro de que ela precisa postar algo. Então ela não consegue manter aquele pensamento consigo mesmo, aquela opinião dele consigo, e ele vai postar na rede social. Enquanto ele não emite o comportamento para a resolução desse pensamento que fica frequente, reverberando, ele não tem a tranquilidade. Então a ansiedade só se finaliza quando ele emite. E aí é onde tem o risco do vício, dos transtornos psicológicos, né? E outros problemas possivelmente gerados, que é uma demissão, que pode gerar um outro problema emocional. Pode ser até uma demissão por justa causa. Já acontece casos como esse, né? Da pessoa colocar uma opinião sobre a empresa ou sobre o chefe e de alguma forma a opinião se transformar num crime. Na política acontece muito isso, né? Que às vezes você está com um discurso, você está defendendo alguma coisa, quer dizer, e aí o assessor curte uma coisa, né? Não contra você, mas outra coisa, né, que vai contra aquilo, toda aquela, né? E na política isso é complicado, né? Porque curtiu, eu falo, Glaucio, mas seu assessor está curtindo uma coisa, né?
que vai contra não é, o que é princípio contra, não a mim, né? Aham. Mas o que está acontecendo na cidade, por exemplo, né? Política da cidade, então já acontece muito isso, né? Porque tem uma coisa interessante também, Bruno, as pessoas ficam vigiando, né? Vigiando o que acontece, e tem muita gente nesse sentido, né? Principalmente na política, né? Quem é quem, o que faz, então pessoas que ficam por conta o dia todo, né? Ou para atacar, ou para defender, ou para isso. Não é nem só na política, é em todos os aspectos. Eu acho que no mundo inteiro, eu até falo que deveria certeza. lá no Facebook ter adicionar amigos, adicionar inimigos. Na sua lista, provavelmente uns 90% estão ali só para bisbilhotar a sua vida. São pessoas que não te acrescentam em nada, e mas nem elas te conhecem. querem acompanhar. E elas não curtem, não comentam, mas sabem tudo sobre a sua vida. Isso é um aspecto que chega a ser negativo, né? Porque as pessoas ficam assistindo o tempo todo ao que você faz. Agora, uma coisa que a Michelle colocou assim, de não ter fronteiras, então uma coisa que eu estava pensando que é interessante, as classes sociais, né, independente de raça, cor, credo, quer dizer, dá a possibilidade de compartilhar aquela informação, né? Porque uma coisa é você escolher, eu vou em tal lugar, em tal lugar. À medida que você coloca, quer dizer, tem essa coisa positiva também, né? De todo mundo estar, né, naquele lugar, naquele momento, vendo aquilo, discutindo aquilo, né? E aí não tem fronteiras mesmo, né? Em qualquer lugar do mundo, e independente de raça, credo, cor, né? Então, eu acho que é interessante também. Acho que é positivo isso, né? Hoje, voltando para o lado profissional, as empresas hoje olham o perfil social da pessoa na rede virtual antes de contratar, né? Até depois mesmo, né? Claro. Hoje é uma referência, né? Para ver valores, enfim. E existem também dicas aí em relação a isso, né? Tem que ter um equilíbrio aí também. A empresa, quando ela vai contratar um funcionário, ela não quer ter surpresa, ela quer conhecê-lo ao máximo. Antes a empresa fazia isso num processo seletivo, numa entrevista, numa dinâmica. Porque na dinâmica você vai ter uma leitura do comportamento da pessoa, da parte das suas escolhas, do que ela fez durante a dinâmica. Agora você tem a rede social que mostra um histórico da vida da pessoa toda. Você pega lá o que ela fez ao longo de vários anos. Então a empresa hoje vai ter muito menos surpresa, né, com esse funcionário do que ela tinha antes. O funcionário fala assim, você bebe? Não, eu não bebo, só em algumas festinhas. Aí você entra no Facebook da pessoa, na segunda-feira ela já está falando, eu tô louco chegar sexta-feira, eu tô com vontade de tomar uma, não sei o quê. Então não tem mais surpresa, porque as informações elas estão ali, elas são públicas. E ainda que a pessoa tenha um perfil privado, existem maneiras de você saber, né? Então nem tudo que a pessoa publica de fato fica privado. Eu até acho interessante, por exemplo, tem muita gente que tem um Instagram bloqueado. Só amigos, né? Pessoas que pedem, são autorizadas a ver as fotos. Mas aí a pessoa posta no Instagram e joga no Facebook. O Facebook é aberto. Então, assim, é fechado por um lado, mas é aberto do outro. Então, não tem jeito. E tem um outro problema também, que as pessoas acreditam que se ela postar algo negativo e apagar, o problema foi resolvido. Na verdade, não é, porque na internet as coisas não são escritas a lápis. Você postou, ainda que você tenha deletado, as pessoas já viram, alguém já pode ter printado aquela tela, né? Então, assim, as suas atitudes na rede, elas vão ter consequências positivas, negativas ou neutras. Às vezes até a falta de aderir já pode ser um problema também, né? Pode. Você não tem Facebook? Né? O recrutador, você não tem? É estranho você não ter Facebook. O que você está omitindo? O que você tem escondido? Mas a questão da comunicação acho que é importante. Hoje eu acho mais fácil você usar do que usar o telefone. Né? Então você está lá, por exemplo, às vezes a gente em plenário, você precisa de uma informação rápido, né? Às vezes você pede para uma pessoa, um advogado, ele vai lá, pesquisa e te manda e você tem aquilo na tempo, a hora. Então, assim, já me ajudou muito, né? Sim, você está com, né, eu ando muito com tablet, por exemplo, na rua, você procura um endereço, não tem. Um telefone, não é importante? Sim. Você pega ali na hora. Positivos são maiores. Muito maiores. Eu estou querendo pegar por isso. A gente pega nos aspectos negativos no sentido de orientar, de trazer as pessoas para uma reflexão, né? Com certeza. O seu comportamento online pode acabar te prejudicando. Às vezes você está ali na rede achando que você é um humorista da internet, né? Que você é muito engraçado e tudo. E qual é a leitura que as pessoas têm de você? De uma pessoa idiota que fica o tempo todo postando piadinha, de uma pessoa que não tem noção, que não
não tem bom senso. Então as pessoas têm que tomar esse cuidado, porque a internet ajuda a cristalizar uma imagem que você tem a respeito de uma pessoa. Com certeza. Então tem que tomar esse cuidado. E levanta uma pessoa e derruba também, né? Em pouco tempo, quer dizer, né? É importante saber que é vivendo e aprendendo, né? As pessoas aprendem com o erro também. Né? Aprendem e entender que hoje nós vivemos um mundo que é digital, as coisas não são mais desagregadas, pelo contrário, elas são totalmente integradas. O que você faz também no mundo pode ir para o mundo virtual, né? Você está ali jogando lixo na rua. Se alguém tira uma foto e posta no Facebook, e aí? Você pode ter um discurso super a favor do meio ambiente, mas as suas atitudes não condizem com o que você fala. Então não é tomar cuidado só com o que você faz no Facebook, no Instagram, na rede social, é o que você faz fora dali, porque nós vivemos num mundo conectado a várias câmeras. Todo celular hoje em dia tem uma câmera, né? Então você pode gravar algo de uma pessoa, postar e já era. Então tem que tomar esse cuidado também. E a questão da escolha é importante nesse sentido, né? Escolha do jeito que você vai viver, o que você vai postar, né? Eu quero mostrar isso da minha vida, eu quero que seja público, né? Isso que você falou, vai saber onde eu moro, quem são meus filhos, o que acontece. Quer dizer, então às vezes preservar a segurança deles, né? Eu adoraria, meus filhos são lindos, maravilhosos, entendeu? Fico morrendo de vontade de postar. Muitas vezes eu fico pensando na segurança deles, então é uma escolha também, né? O que eu quero, invadir minha vida, isso aqui, mas eu deixei, né? Eu deixo com que façam isso comigo. Então, a própria pessoa, ela, às vezes, sem querer, ela expõe os familiares, amigos, namorada, enfim, esposa, sem querer, e não pensa na consequência. É o caso de não deixar se levar pelas emoções, né? Isso, pela impulsividade, pensa né? bem. Aquele desejo de você querer expor e colocar todo mundo à par. Tem pessoas que a qualquer segundo, eu estou indo no banheiro, posta, né? Partiu. Comendo tal coisa, partiu banho, né? Então coloca a rede social à par da rotina diária da pessoa, né? Então, esse bom senso também de pensar até onde eu quero que essa parte da minha vida seja exposta e, como o próprio Bruno falou, da coerência dos atos, né? Porque hoje você tem essa hipervigiabilidade também, câmeras em a todo canto. Então, será que a pessoa que eu estou me mostrando na rede social, eu tenho sido lá fora? Porque a qualquer momento ela pode ser flagrada fazendo algo contrário àquilo que ela está tanto defendendo na rede social, e aí, como a própria Glaucia comentou, a imagem da pessoa desmorona, né? Onde tem que ter o equilíbrio. É o tal do equilíbrio, né? De você agir de uma forma na vida real e na rede social refletindo o contrário. Isso. E vice-versa, o que você coloca na rede social e faz o contrário na vida real. Então tem que ter uma certa coerência aí, né? Às vezes não só a pessoa fala, não, eu não devo nada para ninguém. Mas essa falta de coerência acaba sendo um desequilíbrio até da própria psique da pessoa, né? Isso, ela começa a acreditar que aquela vida que ela está postando é a vida real, e quando ela observa a própria vida, ela vê que existe uma distância muito grande, né? Isso gera conflito, gera desconforto, né? Uma fuga da realidade. Então, também ter esse cuidado, né? Quando a gente fala de equilíbrio, é intercalar o real com o virtual para que ele seja utilizado de uma forma saudável, né? E os pontos positivos prevaleçam sobre os negativos. E equilibrando o lado profissional com a vida pessoal também. Exatamente. O virtual com o real, o profissional com... Que é tudo interligado, como o próprio Bruno falou. Porque imagina, se você fica no digital o tempo todo, você não vai ter nem o que falar, nem o que postar, né? Então, o importante, principalmente nos finais de semana, no período da noite, a pessoa dá uma desconectada, vai correr, vai fazer alguma conversar, coisa, vai interagir com o mundo, vai namorar. E depois você vai ter até assunto para postar na rede social. Isso. Né? Senão você se torna uma pessoa que não é interessante. E aí, o que postar, o que não postar, depende do que a gente chama de relevância. Você ir ao banheiro é relevante para a vida de alguém? De ninguém, né? Estou almoçando. Não é relevante. Dá vontade de comentar. E daí? Tem que ter muita intimidade pessoal para poder comentar dessa forma. Provavelmente você colocaria um e daí para uma pessoa que de fato não é sua amiga de verdade. Porque se for uma amiga sua de verdade, o que ela está comendo pode ser relevante para você. Então depende do que ela tá fazendo. Como a gente começa a aceitar todo mundo que nos pede amizade,
isso passa a ser irrelevante. Mas, por exemplo, a sua esposa saber o que você está comendo, os seus amigos mais próximos, estou comendo um torresmo. Torresmo pode ser uma figura importante no seu ciclo de amizade de verdade, né? Porque é uma comida que faz parte do tempo que vocês eram, assim, quase que crianças, ok? Uhum. Então, tem relevância para esse grupo. Para todo mundo não tem. Por isso que você tem que dosar e saber é relevante ou não para as pessoas que eu estou Principalmente se fosse seu médico lá, se fosse um amigo do Face, ele vai, não, tá comendo torresmo. Exatamente. Eu já vou puxar a orelha dele quando ele vir aqui no consultório, né? Quer dizer, de alguma forma acaba interferindo. Eu vou chamar um intervalo. Acho que a gente pode, no terceiro bloco aqui, entrar um pouco na questão da juventude hoje também, né? A gente está falando sobre mercado de trabalho, vida social, inclusão, exclusão, esse equilíbrio, né, entre a vida profissional e pessoal, a vida real, a vida virtual. Agora, eu tenho certeza que vários jovens estão nos assistindo, inclusive no seu smartphone, né, porque o programa ele também é colocado no portal da Câmara, já fazendo aqui o merchan. Vamos pensar nesse intervalo um pouquinho para a gente voltar depois do intervalo e entrar nesse mundo da juventude de hoje que cresceu, né, que nasceu e cresceu no mundo virtual e que precisa resgatar um pouco ali da vida real, da geração anterior. E você que está em casa, não saia daí, nós vamos rapidinho para um breve intervalo e voltamos já já com o Câmara Debate. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia, a voz da população. De volta aqui pela TV Câmara Uberlândia, o Câmara Debate, hoje um papo bem real aqui sobre o mundo virtual e hoje especificamente falando sobre redes sociais e de que maneira
essa febre das redes sociais tem interferido na vida pessoal, profissional, na vida real e na vida virtual das pessoas. Aqui com a gente a Michele Siqueroli, que é psicóloga clínica, o Bruno Figueiredo, que é publicitário e blogueiro, especialista em redes sociais e internet, e a Gláucia da Saúde, que é vereadora. Bom, no finalzinho então do segundo bloco, a gente falando aqui sobre esse equilíbrio, o mundo profissional, o mundo pessoal, como tem um equilíbrio e tudo. E a juventude hoje está inserida nesse mundo desde que nasceu. Não é diferente de mim, que jogou bete, que jogava bola de gude. Hoje não, hoje a brincadeira é toda virtual, né? Desde criança, desde novinha, a criança já aprende. Uma criança de 2 anos dá um baile na gente aqui, se pegar um smartphone para brincar, né? E essa nova geração já conheceu com as redes sociais, né? E de alguma forma cria uma crise de identidade aí, né? Ela nascendo nessa rede social, o pai está na mesa com a mãe, vamos almoçar, vamos jantar, e a criança está lá e não tem uma relação próxima. De que maneira que a gente pode contribuir aqui para esse jovem e esses pais ajudarem seus filhos aí nessa questão das redes sociais? Fernando, não há como evitar ou privar a criança de ter esse contato, visto até que é algo tão peculiar à própria geração delas, né? Então ela vai, conforme ela vai crescendo, ela vai chegando na escola, ela tem os coleguinhas que tem o tablet, né, o smartphone, enfim. Mas mais uma vez voltando à questão do equilíbrio, né, e de intercalar. Então é interessante os pais colocarem limite de tempo, por exemplo, né? Você quer mexer, você vai brincar, ok, pode, mas você tem tanto tempo para brincar com o tablet, com o joguinho, com o seu amiguinho virtual, conversar, e também você vai precisar ter um tempo brincando com os colegas, com os vizinhos, com os, né, até em contato, reservar um tempo para ter esse contato familiar, né, para ter uma conversa, como foi o seu dia, ou o próprio afago, colo, carinho, né? Porque se deixar por conta só do desejo, sim, isso vai se tornar, né, problemático, patológico e até criar essa crise de identidade, porque a criança cresce sem a referência do contato físico, sem a referência, né, da rede social verdadeira. Então, você intercalar com atividades que, inclusive, são saudáveis, atividades físicas, um lazer, uma reunião em família. Antigamente, o vilão, não tão antigamente, né, mas há pouco tempo atrás, o vilão era a televisão, cada um com a sua televisão no seu quarto. Hoje já se vê, né, cada um no seu tablet ou no seu celular. Então, nesses momentos que é possível estarem juntos nesse contato, deixar um pouquinho de lado mesmo e reservar para essa atenção, porque muitas vezes os próprios pais também, né, eles deixam as crianças lá e cada um fica no seu celular ou no seu, né, no seu aparelho. É isso próprio. Que eu ia falar, né? Filho é fruto, né? Exatamente. Então não dá para separar os filhos. Eu também sou da sua geração, mas assim, os pais que estão introduzindo também, né, que complementam isso. Você vê, né, as pessoas postam o bebezinho que nasce, né, então a criança lá pequenininha, tudo que o filho faz, né, isso vai estimulando a criança também, porque ela quer tirar foto, ela quer aparecer, ela olha. Então, são dos dois lados aí, né? Então, tem essa questão também que eu acho assim que sempre as pessoas procuram culpar o lado digital das crianças estarem menos amorosas, mas não é. Se a gente parar para pensar, por que o pai quer dar o computador para a criança? Porque o computador é ícone de inteligência. Então, você imagina que quando você dá um computador para o seu filho, ele vai ficar mais inteligente, porque ele vai estudar, por isso, mas não é. É porque no seu tempo que você jogava bete, não tinha pedófilo que ficava... Até tinha, mas em proporções menores. Não tinha ladrão, não tinha assaltante, não tinha... vários problemas que hoje nós temos, que por isso que as crianças ficam presas dentro de casa, e aí o pai encontra o quê? Uma televisão, um videogame, um computador, que é para conseguir prender essa criança, porque se não for com isso, a criança vai para a rua e aí ela vai estar, né, suscetível a esses problemas sociais que a gente enfrenta. Então eu acho assim que a gente tem que deixar muito claro que o problema não é o computador, é a forma como a pessoa vai utilizar. E que esse vício foi gerado a partir de outros problemas sociais que surgiram a partir dessa modernidade. E logicamente a gente falando aqui, né, dos problemas disso, mas a internet ela pode ser benéfica, como você disse, é sinônimo de que meu filho vai ser inteligente se ele mexer no computador, mas se ele mexer da maneira correta,
com certeza ele vai ser mais inteligente, ele vai progredir. Porque a mãe foi trabalhar fora, o filho fica sozinho em casa. Então dá o computador que pelo menos ele vai ficar entretido o dia todo, fora o horário da escola. Porque o pai ele não quer que a criança vá para a rua, né? Então, assim, dá o computador para manter a criança presa em casa. Só que o pai esquece que no computador também mora o problema, que o perigo está ali. Então, não é só dar o computador, tem que ensinar a criança. Eu sempre falo, computador de criança não fica no quarto, o computador de criança fica na sala, em um local que sempre tem um adulto por perto. O pai deve conhecer o que a criança faz, com quem ela conversa, com quem ela joga, saber um pouco sobre essa vida na internet, porque senão o pai acha que o meu filho está estudando. Ele não está estudando, ele está no Facebook, ele está jogando, ele está na rede social, ele está assistindo pornografia. Lógico, quando o pai chega, ele fecha tudo na maior velocidade e vai lá digitar uma poesia, uma coisa bonitinha, e a gente sabe que não é. Por isso que tem que vir uma educação junto com a caixa do computador, do tablet ou do smartphone. Outro ponto também, né, que acho que seriam umas dicas importantes, tanto do lado psicológico, da experiência de vida, e também na prática, que é uma questão até de educação, quando uma pessoa está conversando com você, você deixar isso um pouquinho de lado, né? Porque hoje o que a gente vê, você está conversando com uma pessoa, ela, isso dá uma... É antissocial isso, né? É um comportamento antissocial, é falta de etiqueta. Existe etiqueta nesse ponto, né? Claro, tem etiqueta no mundo virtual também. Mas eu só queria até pedir a opinião da psicóloga. Eu acredito assim, que as pessoas elas estão sempre em busca da felicidade. Toda vez que você estiver num ambiente que estiver chato, lógico que você vai pegar o seu celular e vai para o seu Facebook, porque o Facebook é muito mais legal, né? As pessoas não têm bom senso e aí ficam ali meia hora. Mas repare, toda vez que você chega num lugar que você não conhece as pessoas, o que você faz? Liga o seu celular e conecta-se à sua felicidade. Do momento que aquilo ali fica chato, você volta para o real, né? Então, assim, as pessoas estão em busca desse prazer a todo momento, independente se ele está no real ou se ele está no digital. Estou errado? Não, isso é correto, Bruno. O que eu às vezes saliento é que, como é muito rápido o reforço positivo que a pessoa obtém através do virtual, ela perde um pouco dessa noção da tolerância à frustração. Então, aquele primeiro momento em que você chega numa festa ou num ambiente, é natural que tenha um certo gelo entre as pessoas e que ele precisa de um movimento para que ele seja quebrado. Se naquele momento a pessoa volta a buscar felicidade naquilo que ela tem um reforço instantâneo, ela perde essa oportunidade e aí, obviamente, o gelo não vai ser quebrado, vai ficar chato para ele e para todas as outras pessoas. Então, precisa de um esforçozinho, né, para romper essa barreira. E a falta de tolerância à frustração, ela pode trazer problemas muito graves, né, como a dependência do objeto que traz o reforço positivo imediato, né. Então a gente fala não só de redes sociais, mas a bebida alcoólica, né, é um problema que o álcool, as drogas trazem esse reforço positivo também de imediato. Então, até que ponto as pessoas estão aprendendo a enfrentar as dificuldades reais da vida ou elas estão utilizando como fuga a rede social? Então, ok, você tá lá, o negócio tá chato, poxa, não tô gostando de ficar aqui. Já tentei conversar com o pessoal, ninguém conversa, ninguém me dá moral. Ok, volta para sua rede social ou até vou embora fazer uma outra coisa mais interessante. Ninguém é obrigado a ficar num ambiente enfadonho, chato, enfim. Né, mas é esse primeiro esforço, né, que traz aquela ansiedadezinha, o coração acelera, e aí, conversa, não conversa, puxa o assunto, né, ele é importante até para que a pessoa cresça com uma bagagem de enfrentamento grande, né, e consiga lidar com as adversidades da vida. Aprender a lidar com os nãos também. Com os nãos, que a vida é cheia, né? Ela falou de barreira, que cheia de nãos. Que eu achei legal, ela falando das barreiras, né? Agora eu vou até a gente falar um pouquinho de cidadania, aproveitar que a vereadora está aqui. A gente vê que não só no ambiente real, mas no virtual, a sociedade no geral, ela é muito descolada dos nossos políticos, das pessoas que estão trabalhando em prol da nossa sociedade. E eu acho assim que a gente poderia usar essa rede social para estreitar esse relacionamento, para
assim, omitir as nossas opiniões, porque as pessoas, em geral, elas não se engajam quando o assunto é política. Se a gente vê, por exemplo, tem uma sessão na Câmara. Quantas pessoas vão numa sessão? Tem 200 e tantos lugares. Deve umas 20, umas 50. Ou no dia de uma votação, que é a respeito da educação, aí todos os professores vão. E depois, nas outras sessões, ninguém mais aparece. Então, eu acho que a gente poderia usar essa rede, né, para esse lado de cidadania, de aproximar com os nossos legisladores, vereadores, políticos em geral, né, que eu acho que é uma coisa que ainda está muito distante, tanto do lado do cidadão quanto do lado dos vereadores, né? O cidadão, ele quer manifestar, ele quer isso, mas no dia a dia, na prática, como que nós podemos agir de maneira mais civilizada para utilizar esse veículo para aproximar, para dialogar com os nossos políticos? É porque eu acho que não está, muitas vezes a gente discutiu aqui no outro programa, né? Eu acho que não está representando mesmo essa população. Quer dizer, os políticos, nós temos que encontrar, né, na nossa sociedade uma nova forma de representação, de o que é essa insatisfação que está acontecendo tudo, né? Quer dizer, nós temos que dar atenção para isso, quer dizer, o que nós estamos fazendo lá, que legislativo que é esse, representando o quê, quem, né? Já está provado que existe uma insatisfação grande, quer dizer, não corresponde isso. Mas, né? por exemplo, quantos de nós que estamos aqui, que seguimos todos os nossos vereadores, que acompanhamos, né? Eu acompanho alguns e, assim, sendo sincero, eu tenho preguiça, porque você que está sempre ligado eles transformam o Facebook num check-in. Eu estou aqui no bairro fulano de tal, mas e a acabativa? E também o cidadão ali, né? Isso. Você está aqui no meu bairro. Então, não é utilizado ainda de maneira a beneficiar a nossa sociedade, de ambas as partes. Eu acho que falta essa reflexão, né? Eu acho que esse jovem conectado, ele não vai na Câmara, de fato. Mas como que nós podemos usar essa rede para aproximar? Porque a rede, ela existe para aproximar essas pessoas. É um meio de comunicação, né? Eu acho que tem que usar a tecnologia a nosso favor. Exatamente. Né? Isso é maravilhoso. Quer dizer, o que está trazendo de positivo, né? O que trouxe de positivo para a sociedade? Não é só votar para escolher a bandinha do reality show. Como que ele pode contribuir num debate de um tema, a votação de uma lei? Até para ter acesso a esse conteúdo positivo, é muito importante também saber quem são seus amigos. Exatamente. Entre aspas, né? Amigos no Facebook, porque eles vão colocar essas postagens para você acompanhar. Porque já existem pessoas que usam a rede para conscientizar, para abrir os olhos em relação a políticos, enfim. Criam sites de transparência. Mas aí é que está, né? A juventude tem lá um grupo numa rede que não discute isso. Então ele fica limitado, atrofiado naquela... Mas o que eu também vejo é que o poder público não se mobiliza para conversar com esse jovem. Você pega um Diário Oficial da União. Você quer uma coisa mais chata do que um Diário Oficial da União? Parece que ele foi feito para advogados. E essa juventude está acostumada com um aplicativo que é intuitivo, que é fácil, que é um pouco texto. Por quê? Ele leu uma frase, ele já entendeu tudo. Né? Então, eu acho que assim, tem que mudar dos dois lados. Eu acho que o sistema quer manter do jeito que está mesmo. Senão a gente já teria tido uma reforma política, tributária, um monte. Quer dizer, quem que vota isso? As próprias pessoas, né? Que estão usufruindo desse meio. Agora, uma coisa, Bruno, que eu percebo assim, como é difícil você chegar nas pessoas. Eu vou muito para o bairro, quer dizer, eu tenho um contato muito próximo e assim, às vezes, já teve gente que falou, quem é você? Não no bairro que eu vou, que eu convivo, mas na cidade. Como é difícil de você também, né, ter essa comunicação, porque aí você fica no virtual. Você vê no meu Face, todo mundo curte aquela coisa, se você ficar nisso, você vai achar que você está conhecidíssimo, né? E não é assim, as coisas não são assim. Então, você chegar, por isso que as pessoas às vezes gastam muito dinheiro com propaganda. Porque você chegar até, não estou falando eleitor, mas até mostrar o seu trabalho para a pessoa, não é simples isso, não é verdade? É muito você atingir uma cidade, então você pega uma região, você pega um bairro, você pega uma coisa, você não consegue estar. As redes sociais melhoraram muito isso. Hoje você consegue, né,
ter essa abertura maior. Que inclusive as redes, elas são usadas por nichos, né? Por pessoas que gostam de discutir um assunto. Então, você vai para a rede, você vai ter as pequenas tribos, quem gosta de falar de educação, quem é mais ligado ao meio ambiente. Então, eu acho que dá para dialogar com cada um desses públicos, porque quem gosta do segmento de educação não necessariamente tem profundidade para discutir sobre meio ambiente. Então, eu acho que o legal é utilizar cada um desses grupos, né, junto com os nossos gestores públicos, para se dialogar e chegar a uma conclusão, a um resultado melhor para a sociedade em si. Bom, infelizmente o tempo é curto. Se nós formos discutir aqui, acho que 2 ou 3 programas ainda seria pouco, né? Seria um pouco. E eu queria deixar uma saudação final de cada convidado aqui, já agradecendo a presença então aqui da Michele Siqueiroli, que é psicóloga. Fica aí um tempo para você, 1 minuto que seja, ou menos, enfim, fique à vontade para passar aquela mensagem final, desde já agradecendo imensamente a sua presença aqui, Michele. Eu agradeço, é uma honra para mim, Fernando, estar aqui, né? E uma dica, né, ou algo que possa talvez ajudar, né, como encontrar esse equilíbrio entre o real e o virtual, é realmente as pessoas se dedicando, né, tanto às atividades virtuais, utilizar um WhatsApp para reunir em grupos que tenham assuntos em comum. Então, como o próprio Bruno falou, eu tenho interesse em falar sobre cidadania, então se una a grupos que tenham esse tipo de discussão, esse tipo de debate, meio ambiente, enfim, né, familiares também se unem através dos grupos, o Facebook, e intercalar isso com atividades reais na vida. Então, uma atividade física, um contato, uma reunião em família, promover através desses grupos uma reunião para um debate também mais caloroso. Porque quando você fica só no virtual, você omite também informações, às vezes não se coloca da forma como até o próprio corpo fala, né? Então, intercalar isso para que seja utilizada de uma forma saudável ao invés de patológica, e cada vez a gente possa usufruir mais desse bem aí que, né, é excelente, aí, que são os meios de comunicação virtuais. Tá, muito obrigado, Michele. Obrigada a você. Bom, Bruno Figueiredo, publicitário, blogueiro, apresentador de televisão, né? O Joga no Google acabou indo para a televisão também. Sucesso. Muito obrigado e sucesso para você. Obrigado pela presença aqui. Só deixar uma dica para o pessoal que está em casa. Sempre que você for postar alguma coisa na internet, se imagine numa mesa de jantar. Você falaria o que você está pensando em postar na frente dos seus pais? Se você não falaria isso na frente dos seus pais, provavelmente você não deve postar esse conteúdo. Então, para a pessoa ter esse bom senso, é sempre bom ela pensar nos seus pais, eles aprovariam ou não o que você vai falar. A segunda questão é que é preciso desconectar, sim. Porque se você não se desconecta, você não vive esse mundo, você não vive essa realidade, e você precisa de desconectar até para você oxigenar suas ideias, organizar a sua vida, os seus pensamentos. Então, faz muito bem. Então, tira um dia da semana, um período da semana, para você dar aquela desconectada, desligar o seu celular e curtir esse mundo, que é muito importante. E nesse período eleitoral, aproveitar, dialogar com os candidatos, ouvir as suas opiniões, o que eles pensam, para escolher melhor e tomar uma decisão mais pautada nesses conteúdos. Bom, obrigado, Bruno. E agradecer também a Gláucia da Saúde, psicóloga e vereadora. Obrigado pela presença mais uma vez aqui, Gláucia. Obrigada. Eu li uma frase esses dias que Einstein, né, que foi um grande físico e visionário, ele colocava que ele temia que um dia, né, a tecnologia pudesse atrapalhar, né, superar nossas relações pessoais, né? Então, eu quero dizer para todos, assim, vamos aproveitar essa tecnologia, né, para melhorar nossas relações pessoais, para a gente poder marcar nossos encontros, né, nossos movimentos, encontrar com as pessoas, quer dizer, aproximar das pessoas. Então, fazer com que a tecnologia trabalhe a nosso favor, né? O homem que construiu, então tem que reverter para o bem da humanidade, tá? Então é isso. Então, muito obrigado a todos vocês. E essa semana mesmo eu vi uma frase no Face interessante, que antigamente você chegava na casa da pessoa, pedia um copo d'água. Hoje você pede a senha do Wi-Fi. Qual a senha do Wi-Fi? Bom, e para você que está em casa, pode sim se conectar ao que o Poder Legislativo está fazendo também pelas redes sociais, através do Facebook. É só digitar Câmara Municipal de Uberlândia. Lá você acompanha o dia a dia do Poder Legislativo, as sessões, o resumo das sessões e também a programação da TV Câmara, incluindo aqui o Câmara Debate,
que você pode participar dando sugestões de temas a serem tratados aqui através do e-mail imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Para você que nos acompanhou em casa, na sua TV e também pelo portal da Câmara Municipal na internet, muito obrigado por ter nos acompanhado e até um próximo programa.